Senhor Jesus, muito obrigado por teu amor, porque de fato o Senhor morreu para nos salvar, porque de fato quando olhamos para ti encontramos uma saída, uma esperança. A Bíblia ilustra o homem, Pai, afastado de ti como aquele que vivera nas trevas. As trevas representam absoluta falta de direção, de rumo, de sentido. Mas nós temos uma esperança, uma luz, um caminho chamado Jesus, que nos levanta quando estamos machucados, que sara o nosso coração e que nos faz olhar para o horizonte e que nos faz olhar para frente com uma esperança de paz. Estamos aqui essa noite, Pai, e pedimos que o Senhor neste momento fale aos nossos corações, como o Senhor já tem feito ao longo do culto, através dos louvores, das leituras, e que possamos, Pai, sair daqui regozijados, preenchidos do Teu Espírito Santo, que nenhum impedimento, que nenhuma preocupação externa possa roubar, Pai, o que o Senhor preparou para nós esta noite. O cansaço, a fadiga da semana, ou até mesmo do lazer, que nada disso venha impedir de ouvirmos a Tua voz e cultuarmos o Teu nome no momento da palavra. Oramos assim em nome de Jesus. A igreja diz... Amém. Abra sua Bíblia, por favor, Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Os irmãos sabem que a gente trabalha aqui na igreja com exposições bíblicas. Quinta a gente trabalha a exposição de Atos e domingo a exposição de Tiago, mas em alguns momentos oportunos a gente dá uma quebra na sequência para trazer algo novo de um outro texto, mas da palavra de Deus. E tenho certeza que Deus vai falar com você, amém? Tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus falou muito comigo. Êxodo capítulo 3, verso 14. Hoje eu vou precisar da ajuda de vocês na exposição bíblica, porque hoje eu quero partilhar com vocês alguns atributos de Deus, e eu não vou ter como citar os atributos de Deus apenas com um texto que eu vou ler. Então hoje você vai precisar usar a sua espada. Se você está com a Bíblia aí no celular, você vai precisar acessar a sua Bíblia por inúmeras vezes hoje no culto. Isso é bom, amém? É possível que você leia alguns textos que você já conhece, e é possível que você leia outros textos que você não conhece, mas este texto, como ponto de partida, creio que todos vocês conhecem. Êxodo capítulo 3, verso 14. Todos acharam? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Irmãos, alguns estudiosos, alguns teólogos, eles chegam a defender que isso aqui é quase que um chega para lá em Moisés. É quase que um fora, não chega a ser não. O que acontece? Deus, numa teofania, numa aparição miraculosa, na sarça queimando, convoca Moisés, vocaliza um convite para um desafio fora do comum, desafio de pastorear gente, desafio de conduzir gente. E Moisés meio que intrigado: agora eu preciso falar com o povo de Israel, dizer que Deus me levantou para governar esse povo, e preciso falar com o tal de Faraó, dizer: olha, Deus mandou libertar o povo. O negócio ficou ruim para Moisés. E como todo bom brasileiro, né? Eu acho que se alguém disser para você: olha, vá ali no supermercado ou vá fazer isso, você vai dizer assim: amando de quem? Não é isso que Moisés quis dizer aqui, não sendo ele brasileiro, mas sim nós, tá? Deus, sim, eu vou falar com o Faraó,
Eu vou falar com o povo de Israel, mas a mando de quem? Quem é que está me enviando? Eu vou dizer o quê? Fica aí, João. Eu vou dizer o quê? Aí Deus disse o seguinte, irmãos, eu não sei se isso ajudou ou piorou Moisés. Vai lá e diga que eu... O que é que diz o texto, irmãos? Vai lá e diga que eu sou o que sou. Sim, ajudou muito, né? Mas me fala aí alguma coisa de quem tu és, Senhor. Me conta aí alguns atributos. E aqui nós entendemos a revelação progressiva de Deus, né? Deus iria se revelar a Moisés dia após dia. Deus iria mostrar os seus atributos, o seu poder, a sua ação miraculosa, dia após dia no ministério de Moisés. Mas é claro que Moisés queria algo sólido, algo concreto. Quem sabe um conceito formado sobre Deus, como Langston define na sua teologia sistemática. Quem sabe ele não queria algo mais, real para apresentar, tipo as 95 teses de Lutero. Claro que isso é bem posterior, tá? A história de Moisés é bem antes. Sei lá, Moisés queria algo concreto. E os estudiosos defendem o seguinte, que Deus disse, olha Moisés, eu sou o que sou e não importa. Só diga o seguinte, eu estou lhe enviando. Ponto final. Eu lembrei da história que Jesus mandou alguém buscar uma jumentinha, não foi? Se eu vou dizer, diga que foi Jesus. Eu não sei como aquele cara sabia que a jumentinha tinha que ser usada por Jesus. Mas enfim. E aqui, irmãos, eu queria iniciar fazendo uma pergunta. Será que Deus estava ensinando a Moisés que não era possível conhecê-lo? Será que Deus, ao dizer, olha, eu sou o que sou, estava dizendo para Moisés, Moisés, não tem como você me conhecer, não tem como o faraó, não tem como o povo de Israel saber quem eu sou? Será que esta era a finalidade de Deus ao dizer a Moisés, eu sou o que sou? É claro que não, é claro que não. Sabe, irmãos, o mundo clama para saber quem é Deus, mas não busca na fonte certa, não busca da forma certa, não busca da forma mais coerente. Há um vazio no homem que é do tamanho do Deus vivo, e o homem em busca de Deus, em busca de conhecer a Deus, por causa dessa lacuna que há nele, começa a preencher o seu coração com um monte de porcaria. Aí ele bebe, ele fuma, ele tem relações sexuais, ele tenta preencher Deus com este vazio, com estas coisas terrenas, e acaba que no lugar de conhecer a Deus, cada vez o quê? Se distanciando de Deus, da sua beleza, da sua santidade. Deus em nenhum momento quis dizer a Moisés, Moisés, é impossível o ser humano me conhecer. Deus não quis dizer isso para Moisés. Pelo contrário, já falei, a revelação progressiva. Moisés, vá lá, faça a sua parte, que eu vou me apresentando a você dia após dia. Quem lembra das 10 pragas no Egito? Manifestando a mão miraculosa de Deus. Quem lembra da condução de Deus, o povo no deserto, comendo, bebendo e reclamando. Irmãos, é bem verdade que Deus, Ele está na esfera superior a nós. A mente humana não consegue conceituar Deus na sua totalidade, na sua plenitude. Não dá para fazer isso. Por mais que eu me esforce teologicamente, por mais que eu termine agora o mestrado que eu estou fazendo em teologia, ingresse num doutorado, num pós-doutorado, eu não vou conseguir conceituar Deus. Deus está acima de qualquer conceito humano. E olhe, o que nós sabemos sobre Deus é o que Ele mesmo revelou a nós. Nós só o conhecemos porque Ele se apresentou a nós. Então aquilo que nós sabemos sobre Deus, Ele se permitiu. Eu vou deixar o Emblem me conhecer, eu vou deixar a Sossô me conhecer, a Jane me conhecer. Ele que fez isso, porque o homem por si só não consegue conhecer a Deus. O homem por si só não consegue conhecer a Deus. Hoje eu escutei um testemunho belíssimo do Gilberto. Ele muito questionador, sua esposa já crente, salva em Jesus,
E vez ou outra ele queria refutar algumas coisas que a Germana falava. Ele disse: eu vou estudar a Bíblia para começar a combater. Começou a ler os evangelhos e se rendeu a Jesus. Mas não foi ele que foi lá, buscou a Deus, porque deliberadamente ele quis conhecer a Deus, mas porque Deus se revelou a ele. E lembro-me bem, Deus pegou ele, tirou daqui, lá de Pernambuco, levou para Manaus, colocou ele num quarto, literalmente, para que ele pudesse passar quase 30 dias conhecendo a Deus. Quem foi que fez tudo isso com ele? Foi Deus. Sabe, queridos, então o mundo clama por conhecer a Deus. Deus em nenhum momento está dizendo a Moisés que não é possível conhecê-lo. É possível sim conhecer a Deus. E esta noite nós vamos conhecer alguns atributos de Deus, amém? As revelações, irmãos, mais concretas sobre Deus são a Bíblia e Jesus. Eu vou repetir. As revelações mais concretas sobre Deus são a Bíblia e Jesus. Jesus é a escatologia perfeita de Deus. Jesus é a maquete perfeita sobre Deus. Você olha para Jesus e enxerga a perfeição de Deus. Mas ao longo de toda a Bíblia, Deus revela os seus atributos. E Deus pré-estabelece alguns critérios para que possamos cultuá-lo. Eu citei esse exemplo, acho que ontem no culto da juventude. Aline possivelmente vai casar. Da glória, irmã, é de Deus. E a Aline possivelmente vai casar com um rapaz que conhece a Deus, que ama a Deus. E de repente a Aline, todo o encontro dela com o digníssimo namorado, futuro esposo, ela leva um chocolate, mas o cidadão odeia chocolate. Mas ele também, por aquele, sabe, aquele amor, e come o chocolate meio que enguiando, mas sem querer o chocolate. Só que vai chegar uma hora que ele vai dizer: minha filha, eu sei que você me ama, mas me ame da forma certa. Não me traga chocolate que eu não gosto. E às vezes a gente leva chocolate para Deus sem saber se Ele gosta, porque não conhecemos quem é Deus, não sabemos o que Ele gosta, não sabemos o que Ele quer, não sabemos quais são os seus atributos. E Deus se apresenta para nós e pré-estabelece um modo como nós devemos cultuá-lo. Senão a gente vai criar um Deus conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e vamos criar um Deus construído por nós mesmos, a semelhança de que Moisés subiu ao monte e o povo construiu um Deus, um bezerro. Então é muito importante que conheçamos os atributos de Deus, para que possamos adorá-lo na beleza da sua santidade, como Ele é, amém? Poderíamos classificar ou dividir os atributos de Deus de duas formas: os atributos comunicáveis que Ele compartilha com o homem, e os atributos incomunicáveis que Ele não compartilha com o homem, que pertence à essência de Deus. Deus não consegue e nem pode compartilhar isso que pertence só a Ele. E o primeiro atributo de Deus é a seidade. Anota aí no celular, irmãos. A gente precisa criar uma cultura, e vamos começar a criar a partir da ajuda da equipe de mídia e da juventude. Formarmos uns bloquinhos de nota, algumas canetas, para que cada irmão comece a anotar, para não dobrar a esquina e esquecer. A seidade significa que Deus é autoexistente. Sabe, irmãos, Deus não necessita de nada nem de ninguém para continuar a existir. Ele não depende de ninguém fora de si mesmo para ser o que Ele é. Eu não sei se só eu fiz essa pergunta quando eu era criança. Ainda estou com a mesma carinha de criança. Eu perguntava assim: quem criou Deus? Como é que Deus veio a existir? Quem colocou Deus antes da terra ou na terra? Eu perguntava isso, e é possível que você já tenha perguntado isso também. A seidade de Deus está diretamente ligada à sua eternidade. Abra a Bíblia, Salmo 90, versos 1 e 2. Falei que nós vamos trabalhar hoje com a Bíblia, viu?
Salmo 90, versos 1 e 2. Todos acharam? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és. Tu és. Sabe, irmãos, enquanto Deus, Ele é autoexistente, nós não somos. Deus soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. Ninguém soprou nas narinas de Deus. Ele é o único autoexistente. Como é bom saber que o nosso Deus não precisa de nada nem de ninguém para existir. O homem depende de Deus para existir, e Deus não depende do homem para existir. Isso é lindo demais, gente. O nosso Deus não é dependente, Ele é autoexistente, amém? Segundo atributo de Deus, eternidade, que está diretamente ligada à sua aceidade. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 21, verso 33. Eternidade significa que Deus sempre existiu. Eternidade significa que Deus sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém. Maria não é mãe de Deus. Há um equívoco teológico. É até uma heresia estrondosa dizer que Deus é filho de Maria. Deus está acima de qualquer limitação do tempo. Ele é eterno. Gênesis capítulo 21, verso 33. Acharam? Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Você adora um Deus que é eterno, amém, meu irmão? Mas você é temporal, é transitório, é passageiro. Sabe, a proporção é gigantesca quando eu olho para Deus e vejo seus atributos e eu me olho. Aí eu realmente reconheço que eu preciso dele. Quem lembra aqui de Apocalipse 22, verso 13, que diz que Deus não tem começo nem fim. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Deus, ele existe sem sucessão de momentos. Para ele não existe passado, presente e futuro. Seu presente é sempre a eternidade. Seu Deus é eterno, amém? Não se limita ao tempo. É por isso que um dia para Deus equivale a 1000 anos. Lembra que eu falei do professor que dizia que o Deus era, olhava para a gente como isso aqui, ele já sabe o início, o meio e o fim, porque ele é eterno. Temos também um terceiro atributo de Deus, chamado unidade. O terceiro atributo de Deus, chamado unidade, significa que Deus é um. Você poderia até refutar, dizer: olha, pastor, não concordo. Sabe por que eu não concordo? Porque lá quando em Gênesis capítulo 1, verso 26, a Bíblia fala Elohim, e Deus criou, ou façamos o homem a nossa imagem. Ali traz a ideia da pluralidade de Deus, mas a pluralidade não contradiz a unidade, muito menos a sua trindade. As três pessoas distintas formam um só Deus, ou seja, sua essência é indivisível. Deus é um só. Eu não creio em um Deus Pai, em um Deus Filho, em um Deus Espírito Santo. É só um, amém, irmãos? Não são três deuses, não são três manifestações, não são três formas, não é tipo a gema, a clara e a casca. Não, irmãos, é um só Deus.
A sua essência é indivisível. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Diz o seguinte: ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o que, irmãos? O único Deus. Abra agora Efésios 4, verso 6. Efésios 4, verso 6. Eu estou falando sobre a unidade de Deus. Efésios 4, verso 6. Diz o seguinte: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos vós. Como é que Paulo começa? Um só Deus e Pai de todos. Não são vários deuses, é só um. Ainda o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, todos acharam? 1 Coríntios capítulo 8, perdão, 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, diz o seguinte: todavia para nós há um só, o Pai, de quem é tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Ainda Paulo, 1 Timóteo capítulo 2, estou falando da unidade de Deus. Primeira Timóteo capítulo 2, versículo 5, Paulo vai dizer: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então quando alguém lhe perguntar: você adora quantos deuses? Você diz: adoro só um, Criador dos céus e da terra. Eu não preciso construir vários deuses, eu tenho um que é sobre todos eles, amém? Nós temos o quarto atributo de Deus, e sinto que o tempo não nos dá para partilhar todos os atributos, mas a gente vai estar trabalhando. Ano que vem vamos ter aqui neste local, onde Deus nos colocar, os atributos de Deus espalhados e as suas definições, para que cada crente saiba quem é Deus, conheça os atributos, para que possamos cultuá-lo como Ele quer, amém? Quarto atributo, imutabilidade. Pastor, esse negócio é receita médica, é? Se come com o quê? Imutabilidade significa que Deus não muda jamais. Seu ser e suas perfeições não sofrem qualquer alteração. Deus não muda, diferente de mim e de você, que somos inconstantes. A semelhança à onda do mar, como um vapor que aparece e vai embora. Ele não muda de forma alguma. Os seus propósitos e promessas sempre são cumpridas, amém? Tiago, capítulo 1, versículo 17. Como é bom ver a igreja lendo Bíblia. É bom demais, gente. Tiago 1,17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Seu Deus nunca muda, nunca mudará, é o mesmo. É bom sabermos disso, porque o modo de adorá-lo também não muda, é o mesmo. As igrejas que inventam, cada um os seus métodos, as suas formas de adorá-lo, mas Deus, Ele não muda, Ele é imutável. Quinto atributo de Deus, infinitude. Pastor, você já falou da seidade, da eternidade, já falou da infinitude. Isso significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação.
Aqui tem a ver com o tempo e com o espaço. Dentro do espaço e do tempo, Deus não se encaixa, Ele ultrapassa. Abra aí sua Bíblia, 1 Reis capítulo 8. 1 Reis capítulo 8, versículo 27. Todos acharam? Mas na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus, e até o céu dos céus, não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Deus não cabe, irmãos, no tempo e no espaço. Ele ultrapassa o tempo, Ele ultrapassa o espaço. E nós insistimos em colocar Deus numa caixinha chamada desejo, e limitamos Deus ao espaço, ao tempo, e construímos um Deus que não é o nosso Deus. Irmãos, tem um texto aqui fantástico, eu não vou ler todo, Atos capítulo 17, que texto lindo, para falar sobre a infinitude de Deus. Atos 17, eu vou ler a partir do versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, não se limita ao tempo e ao espaço, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que se necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Nosso Deus é infinito, amém, irmãos? É Ele que nos dá a vida. É por isso que eu amo, pastor Cleverton, o processo da kenosis, do esvaziamento. Um Deus que não se limita ao tempo e ao espaço, rompeu todas as leis da ciência, da física, da teologia, se fez carne e habitou entre nós. É muito amor para fazer isso, irmãos. Quando nós entendemos os atributos de Deus, nós entendemos o quanto Ele se rebaixou. Relatou e ignomais, são duas palavras para falar, diminuiu, rebaixou, no texto de Filipenses, que diz que Ele diminuiu em autoridade, no que diz respeito ao esvaziamento. Tudo isso por amor a mim e a você. A Bíblia diz claramente que nele vivemos e nos movemos e existimos, amém? Como alguns poetas dizem por aí, pois somos também sua geração. Sexto atributo de Deus: onipresença. E aqui eu acho que esses três atributos que eu vou citar são bem conhecidos da igreja: onipresença, onipotência e onisciência. Deixa eu partilhar um por um e eu vou por último, tá? Onipresença significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço. Sua presença é infinita. Ele está presente em toda parte, com toda a plenitude do seu ser. Não é um pedaço de Deus que está aqui, Deus está aqui por completo, amém? Que coisa linda, gente. Não é um braço de Deus que está aqui não, querido. Não é uma mão de Deus que está aqui estendida não. O Deus Todo-Poderoso está aqui conosco e não se limita a este espaço. Está no estado, está no país, está no mundo, e nada foge ao seu controle, porque Ele é onipresente, Ele vê todas as coisas, nada foge aos seus olhos, não há nada em oculto que um dia não venha a ser revelado, porque Ele está em todos os locais, todos os lugares. O poema descrito pelo salmista no Salmo 139, para onde eu irei, Senhor? Para onde eu vou fugir?
Se eu subir, se eu descer, aonde eu estiver, a tua presença, a tua totalidade estará me observando. Irmãos, isso me preenche, sabe? Saber que eu estou num carro limitado, num espaço físico, numa velocidade pequena, e saber que a totalidade do Deus Todo-Poderoso está ali me acompanhando, está ali me guiando, protegendo minha família, protegendo a sua família. Deus seja louvado. Não apenas a onipresença, mas também Ele é um Deus onipotente. A sua onipotência significa que Deus possui todo o poder. Seu poder é infinito e ilimitado. Irmãos, Deus, Ele é o último atributo, Ele é soberano e capaz de cumprir todos os seus propósitos, porque Ele tem poder para fazer infinitamente mais. Não limite o poder de Deus. Ele pode fazer aquilo que eu não posso fazer, aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer. Apocalipse capítulo 1, verso 8, é meio que uma reprodução do 22, mas o final é diferente. Apocalipse 1, 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Aleluia. Que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Meu amigo, Jesus não tem pouco poder não, Ele é o Todo-Poderoso. Você imaginou já, você viver num céu com um Todo-Poderoso ao seu lado? Entra aqui o senso de proteção, o senso de cuidado, o senso de não poder, de saber que não vai faltar nada, porque o Todo-Poderoso está conosco. Irmãos, o céu é autoexplicativo. Eu só quero chegar lá e dar um abraço no Senhor Jesus. Mateus capítulo 18, 28. Deus é poderoso, irmãos. Deus é mais forte do que a morte. Ele arrancou a morte de nós e nos deu vida. Deus é mais forte do que a escuridão. A terra estava sem forma e vazia. Ele disse: haja luz. A nossa vida estava sem forma e vazia. Jesus bradou na pessoa de Jesus Cristo no nosso coração, dizendo: haja luz. Ele é poderoso. Ele chama as estrelas pelo nome e nenhuma delas vem a faltar. Nenhuma delas. Dizem estudiosos que tem mais estrelas nos céus do que areia na terra. E Deus conhece cada uma pelo nome. Mateus 28, verso 18. Deus seja louvado. Além das declarações que nós encontramos na Bíblia para afirmar que Jesus é Deus, quando Tomé olha Jesus, diz: Senhor meu e Deus meu. Para mim essa afirmação era suficiente. E chegando-se Jesus, falhou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tem todo o poder, Ele é onipotente. Mas não apenas isso, a sua onisciência. Ele é onisciente. O que é isso, pastor? Significa que Deus conhece todas as coisas de modo completo, absoluto. Seu conhecimento é infinito e não está sujeito a qualquer limitação. Deus sabe tudo na sua totalidade, amém? Ele sabe o que você está pensando agora, nesse momento. Ele sabe se você está aqui cultuando a Ele, ou está com a sua mente lá fora. Ele sabe de tudo.
Ele sabe se você está aqui com o coração agradecido por estar aprendendo os atributos dEle. Culto de domingo à noite, ouvir sobre os atributos de Deus, pastor Cleverton, faz tempo que eu não ouço. Sabe tudo. Eu já citei, mas vou citar novamente, Salmo 147. Ele não precisa pedir informação, bem como nunca possuiu dúvida, ele sabe de tudo. Sabe, Enem, as perguntas, se é que múltipla escolha é essa ou essa, Deus não tem dúvida de nada, ele sabe de tudo. Ele sabe como conduzir os seus filhos, ele sabe para qual caminho deve conduzir os seus filhos, ele sabe de tudo, irmãos. Sabe, eu às vezes fico em crise, e vou abrir meu coração e já leio o texto, de pessoas que saem de uma igreja bíblica, que partilha sobre a exposição, sobre Deus, e vai para igrejas que pouco falam da Bíblia. É porque é enfadonho, é? É nada, estudar a Deus é o nosso maior prazer, a nossa maior glória é conhecer a Deus, saber quem Ele é, porque isso aqui é só uma prévia. Não fique pensando vocês que vai se esgotar quando chegar no céu, não. A eternidade não vai ser suficiente, a eternidade não esgota quem é Deus. Salmo 147, verso 4. Conta o número das estrelas, chamando-as todas elas pelo seu. Que coisa linda, irmãos. Se é verdade que há mais estrelas no céu do que areia na terra, o nosso Deus sabe tudo mesmo, viu? Imagina qual foi o nome que Ele deu a cada estrela. Garanto que nenhuma tem o nome Wembley. Garanto, todo nomezinho feio, viu? Ainda bem que meu sobrenome é Paulo, aí alivia, né? Irmãos, abra aí por favor, abram aí por gentileza, carta aos Romanos capítulo 11. O seu Deus é onisciente, amém? Está aí uma mensagem que todos deveriam cortar o link e compartilhar para a família. Botar assim, ó, papai, mamãe, conhece um pouquinho quem é Deus? Não porque é o pastor que está pregando, não, mas é porque é a Bíblia que diz isso. Veja aí qual é o Deus que você adora, papai e mamãe. Romanos capítulo 11, os versos 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele seja, ou para que ele venha a ser restituído ou recompensado? Porque dele e por ele, aleluia, e porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém, pelos séculos dos séculos. Eu vou chorar de novo, Aline. Nono atributo, e eu paro por aqui. Em um outro momento eu partilho alguns outros atributos, em um outro momento eu partilho os atributos que Ele compartilha conosco. Tudo isso aqui pertence a Deus. E eu fiquei em crise, porque o atributo da eternidade Ele vai compartilhar conosco, né? Mas sempre sabendo que nós um dia fomos criados. Ele não. Ele é tão bondoso que vai compartilhar outros atributos que vamos desfrutar só no céu. Quem quer desfrutar de alguns atributos de Deus no céu? Só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida, só Jesus pode lhe dar essa passagem. Mas ninguém pode garantir a passagem de você passar a eternidade no céu. Só Jesus.
Nono atributo, soberania. Significa que Deus controla todas as coisas. Vocês acham, irmãos? Eu já falei isso. São os governantes que governam a nossa cidade. Vocês acham isso mesmo? Vocês acham? Ele próprio é soberano e supremo sobre tudo e todos. Ele é quem governa o universo e conduz a história segundo os seus propósitos eternos. É Deus que conduz a história da sua vida, da sua família, da sua casa, da nossa igreja. É Deus, Ele é soberano. Não confundam, viu? Não confundam. É importante saber que a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Aquilo que o homem plantar, certamente um dia colherá. Todos nós iremos um dia, diante de Deus, apresentar as nossas mãos. O que é que eu plantei? Não queira colher maçã plantando romã, não confunda. E muito menos a responsabilidade humana descaracteriza as ações soberanas de Deus. O mundo está uma desgraça por falta da graça. Mas não ache que nenhuma atrocidade, coisa terrível que acontece, descaracteriza os planos de Deus, não. Ele é soberano, amém? Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Todos acharam? Assim, meus amados irmãos, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. É Deus que efetua tudo em todos, nada foge ao seu controle. Queridos irmãos, olhem aqui para mim, por favor. Se ao findar do labor Deus resolver me mandar para o inferno, Ele é soberano, Ele sabe que eu sou o culpado. Quem é a criatura para indagar o Criador? Se ao findar do labor aqui, Deus me mandar para o céu, Ele sabe que eu também não mereço, porque foi Ele que me conduziu até a mansão celestial, não porque eu fui porque quis. Nove atributos de Deus. A seidade significa que Deus é autoexistente. Eternidade significa que Deus sempre existiu. Unidade significa que Deus é um. Imutabilidade significa que Deus não muda jamais. Infinitude significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. Onipresença significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço. Onipotência significa que Deus possui todo o poder. Onisciência significa que Deus conhece todas as coisas de modo completo, absoluto. Soberania significa que Deus controla todas as coisas. Esse é o Deus que você adora. E eu partilhei com vocês, aqueles que fazem parte da minha lista de transmissão, a seguinte pergunta: quem é Deus? Quem é Deus? Vocês hoje podem
partilhar 9 atributos de quem é Deus, amém? Quem sai daqui conhecendo um pouco mais a Deus, diga amém. Vamos louvar esse Deus que nós conhecemos, porque Ele se apresentou até nós, porque Ele se revelou até nós, porque Ele é bondoso, é generoso, se fez carne, morreu na cruz, ressuscitou e voltará para nos buscar, amém? Eu queria que todos vocês fechassem seus olhos, por favor, eu vou orar. Não abra não, por gentileza. Minha pergunta é muito simples. Só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida. Você está aqui essa noite e quer voltar para Jesus ou entregar a sua vida para Ele. Não precisa vir aqui à frente, só levante sua mão, só para eu ver, e não vou lhe chamar aqui, diga: pastor, com este ato, eu estou dizendo que estou voltando para Jesus, eu estou aceitando Ele como meu Salvador. Há alguém que está afastado de Jesus e quer voltar para Ele, ou nunca tomou a decisão e quer tomar hoje em aceitar Ele como Salvador, aqui conosco na sua casa. Se você quer fazer isso, voltar para Jesus ou entregar a sua vida para Ele, coloque aí nos comentários, diga: eu quero esse Deus Todo-Poderoso, eu quero que Ele habite no meu coração, na minha casa, na minha família.